Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nós aqui presentes no salão, onde somos recebidos carinhosamente pelos nossos companheiros da recepção e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigado, como também os ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio. A todos nós agradecemos e obrigado por participarem mais uma vez dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito grato. Então, neste momento, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e vamos agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade do aprendizado a cada momento, a Jesus, o nosso mestre e guia, que através do Consolador prometido vem nos mostrar, vem nos orientar os nossos caminhos a seguir. Como é de suma importância o Evangelho, que vai mostrando para nós o que é o amor, o que é o entendimento, o auxílio e o estudo. E que possamos nesta noite sentirmos estas vibrações de paz e sermos receptivos aos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje tem como título Sanções e Auxílios. Está contido no livro Ação e Reação, capítulo 19, Francisco Cândido Xavier, e pelo espírito de André Luiz. E o nosso querido Eduardo fará a palestra para nós, e nós vamos envolvê-lo em vibrações de muito amor. Boa palestra, Eduardo. Muito obrigado, Lúcia. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria, uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, falando a respeito da doutrina espírita, nesta casa abençoada, que abre as suas portas para que tenhamos essa possibilidade de estudar os conhecimentos trazidos pelos espíritos superiores e também do nosso Mestre Jesus de Nazaré, para a gente compreender melhor a nossa vida, a nossa existência, as coisas, os fatos que acontecem na sociedade atual, no mundo atual. A gente vê muitas pessoas perdidas, sem entender por que as coisas acontecem, ou para que certas coisas acontecem em nossa vida. E a doutrina espírita foi fundo nessas questões, querendo compreender exatamente de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, o que estamos fazendo aqui, onde é que termina a nossa vida, onde começa a nossa vida, e qual o processo que nos faz passar por uma existência, muitas vezes, com grandes dificuldades, com grandes intolerâncias, com ausência de educação, de fraternidade. Por que essas coisas todas acontecem em nossas vidas? Também gostaria de saudar a todos que estão nos acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio, pelas redes sociais, que possamos ter, a partir de agora, uma noite de muita lucidez, de muita clareza em tudo que nós vamos aprender e discutir aqui hoje. Primeiramente, eu queria começar contando um pouco da história quando eu cheguei na doutrina espírita, que foi uma situação muito interessante. Eu estava passando por algumas problemáticas em família e um amigo me recomendou que eu fosse a uma determinada casa espírita, porque provavelmente ali eu encontraria alguma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo na minha família. Pois bem, então eu cheguei na casa, um salão muito parecido com esse,
mais menorzinho um pouco, e eu me sentei no fundo, me aconcheguei ali na cadeira, e a palestra, um pouquinho antes de conversar, tinha uma senhora do meu lado, e eu falei assim, a senhora vem muito aqui? Ela falou assim, eu venho bastante e tal. Ela falou assim, eu falei, então, me explica um pouquinho, né, o que é o Espiritismo, do que trata a doutrina espírita. Ela falou assim, olha, o negócio é o seguinte, quando você morre, você não morre. E tudo que você fez aqui, você vai pagar. E se você não pagar nessa, você vai pagar na próxima. E se não pagar lá em cima, você vai pagar aqui embaixo. Muito provavelmente aqui embaixo. Aí, depois dessa, né, eu falei, bom, não pergunto mais nada, vou prestar atenção. Mas, muito provavelmente, ela também ainda estava tendo algum conceito muito inicial do que fosse ou o que prega a doutrina espírita nos seus esclarecimentos. Por quê? A doutrina espírita olha Deus como sendo infinitamente justo e bom, uma das suas principais qualidades. E um Senhor, um Deus, um Criador, que se coloca na posição de infinitamente justo e bom, ele não vai querer o sofrimento das suas criaturas. Ele vai querer a educação. Como muitos pais amorosos não querem castigar os filhos, muitas vezes por falta de ferramentas ou em situações extremas onde ele não encontra o meio de educar da melhor forma, aplica-lhe um castigo. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo a essência do ser humano, como ele aprende, como ele absorve o conhecimento, como ele começa a perceber que certas coisas são ruins para ele, certas coisas são boas, e ele começa a fazer escolhas, ou por um caminho ou pelo outro, esses pais também vão entendendo que a melhor forma de educar é, às vezes, deixar o filho passar por algumas experiências, com a devida cautela, sempre acompanhando de perto, porque pode acontecer alguma coisa ali, alguma coisa ruim. Mas quando o filho já percebe o perigo, ele corre para quem? Para o pai, para a mãe. Ou quando de fato acontece uma coisa ruim, ele corre para o pai, para a mãe. E se a gente criou uma barreira, a gente vai ver aquela situação dos pais falando assim, eu te disse, né? Eu disse que ia acontecer. E para aquele que está aprendendo é muito ruim ouvir isso. Ninguém gosta de ser criticado. Mas se a gente entende que deixamos eles fazerem as suas escolhas, eles viram que aquela consequência não é boa e pode trazer muito prejuízo para ele e para outras pessoas, e quando ele percebeu isso, ele tem os pais para recorrer, eu posso entender que ele de fato aprendeu a lição. E quem aprende uma lição não volta mais para cometer o mesmo erro porque aprendeu. Mas se eu proíbo, vai ter sempre uma coisinha ali na orelhinha dele falando assim, puxa, você podia fazer, né? Quem sabe ela não está falando só para você não fazer e não dar trabalho para ela. E a pessoa vai arriscar. Mas quando eu aprendo de fato, eu não volto e não cometo mais o mesmo erro. E esse capítulo que nós vamos estudar hoje, do livro Ação e Reação, esse livro é o 9º livro da série André Luiz, Vida no Mundo Espiritual. Para quem não conhece, André Luiz foi um dos espíritos que se comunicou com Francisco Cândido Xavier por um longo espaço de tempo, trazendo uma série de obras que foram psicografadas pelo médium, explicando como um verdadeiro jornalista do plano espiritual. Então, tudo que André Luiz vivenciava no plano espiritual, ele, depois de um tempo, se comunicava com o Chico para fazer as psicografias do que ele estava vivendo no plano espiritual. Então, nós tivemos uma série que começa com o livro Nosso Lar, que virou filme, depois Os Mensageiros, que está para sair um outro filme a respeito
dessa obra, dos mensageiros, e uma série que passou ao longo de alguns anos, ele psicografando. Quando terminou o trabalho de André Luiz, ele não voltou mais, não trouxe mais psicografias, porque esse era o objetivo do contato com eles. Nessa obra Ação e Reação, justamente André Luiz, ele vai trazer as explicações a respeito de uma lei básica que a doutrina espírita explorou e foi informada pelos espíritos superiores, a lei de causa e efeito. Não existe um efeito sem uma causa. Não existe nada que nós estamos vivenciando que não teve uma causa inicial. Esse é o princípio de toda a lógica, de toda a inteligência, de todo o sentido que faz a nossa vida. Se hoje nós estamos experimentando situações de dor e de sofrimento, essa situação que se materializou como uma dor, ela teve uma causa, teve um início. Em algum momento aconteceu alguma coisa que acabou gerando isso depois de um tempo. E alguns efeitos acontecem logo depois da causa. E outros demoram um pouquinho mais para acontecer. Alguns efeitos, alguns tipos de dor, de sofrimento, são por uma necessidade básica de evolução. E outros são pelas consequências dos nossos próprios atos. E ainda existe um outro terceiro tipo, que são dores, situações difíceis que nós pedimos para podermos nos melhorar, para nos auxiliar no processo de melhora. Vamos entender um pouquinho isso. A obra se passa num ambiente chamado Mansão da Paz, que é uma escola e fica no ambiente espiritual entre o nosso lar e o planeta Terra. Neste local estão ali espíritos em processo de regeneração, em processo de aprendizado, sofrendo as consequências das atitudes que cometeram aqui no planeta enquanto estavam encarnados. Exemplificando, nós aqui estamos vivendo a nossa vida tranquila, boa e feliz. Num determinado momento, nós temos a condição de fazermos uma escolha. E essa escolha vai trazer consequências. Eu tenho uma obrigação moral de cuidar dos meus pais. Por exemplo, a lei divina fala, honrar o pai e a mãe. Ou seja, dê atenção para os pais quando eles estão na velhice em todas as suas necessidades. E até mais um pouco. Isso é o que explica Jesus de Nazaré no contexto do honrar o pai e mãe, que nós devemos atuar de forma previdente. Mas aí eu tenho os meus outros interesses, as minhas necessidades materiais, os meus interesses de viagem, de conhecer o mundo e outras coisas tantas. E neste momento eu faço uma escolha. Neste momento eu faço uma opção. Bom, eu tenho outras pessoas que podem cuidar dos meus pais, eu tenho possibilidade de mandar dinheiro para cá para poder sustentar, e faço a minha escolha. Nesse momento, a lei de causa e efeito entra em ação. Como também eu tinha a opção de falar, não, agora é o momento que eles estão mais precisados. Eu vou esperar um pouco. E se for da vontade de Deus, e se eu tiver possibilidade ainda no futuro de fazer isso sem prejudicar esse meu dever moral para com os meus pais, legal. Então, eu vou cuidar. Neste momento, eu também fiz uma escolha. Neste momento, eu estou traçando a causa e eu terei a consequência desse ato no futuro. Vejam,
todas as nossas ações geram um ponto de partida, aonde, a partir dali, eu comecei uma trajetória fatal, aonde eu vou ter as consequências de tudo que eu fiz. Chegando mais para frente, eu vou entender o que aconteceu. Chegando no plano espiritual, dependendo das escolhas que eu fiz, porque é uma certeza para todos nós, que nós vamos desencarnar um dia. Não tem como, embora a gente não pense nisso, um dia todos nós estaremos chegando no plano espiritual. Ao chegar no plano espiritual, nos deparamos com quem realmente somos e com todas as consequências daquilo que fizemos. Fizemos boas ações, andamos dentro das leis divinas, nos esforçamos e até nos sacrificamos para poder auxiliar no que foi preciso para que outras almas estivessem bem, isso tudo vai comigo. Não auxiliei, deixei de lado, pensei em mim, no meu bem material, para eu adquirir coisas materiais, legal, as coisas materiais não vão comigo. Então, chegando na espiritualidade, eu não tenho mais nada. E eu vou me deparar com a realidade. A realidade era o que eu me comprometi para fazer e aquilo que eu realmente fiz. Essas duas coisas vão se juntar e estarão todas elas gravadas na minha consciência. O que André Luiz aprende nessa visita a esse local, Mansão da Paz, com um instrutor que se chama Druso, ele entende que o nosso corpo físico, como é que é essa questão de eu chegar lá e me deparar com a realidade? O nosso corpo físico é só uma casca. Ela é uma matéria densa que fica no planeta da onde ela pertence. Quando a gente desencarna, sai dessa carne, seguimos com o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual, gente, não é nada místico. É simplesmente o envoltório que a alma se utiliza para poder manejar esse corpo físico. Então, existe o espírito, que somos nós, a inteligência, a sede do conhecimento, da sabedoria, que comanda todo esse complexo do corpo físico. E como que ele faz isso? Por meio de uma matéria bem sutil que o envolve em toda a sua existência e segue com ele depois da morte. Então, quando a gente vê aquelas pessoas que falam assim, ele está vendo o espírito. Não, na verdade, ele não está vendo o espírito. Ele está vendo o corpo espiritual daquele espírito. Porque o espírito é imaterial. Esse corpo espiritual, quando está aqui no corpo físico encarnado, ele troca com o corpo físico o tempo todo. E todas as nossas ações geram uma consequência aonde? Na nossa consciência. O instrutor explica isso para André Luiz, que era médico, de uma forma muito técnica, que eu acho que não convém explicar aqui para não trazer termos da medicina, mas ele explica de uma forma muito técnica que todos os nossos pensamentos atuam no nosso corpo espiritual e atuam no nosso corpo físico. E que a maioria das nossas moléstias e doenças são adquiridas por causa desse pensamento que eu provoquei, acabei deixando ali uma semente de uma doença dentro do meu corpo físico. É só uma questão de tempo para ela começar a germinar dentro do meu corpo. Esse é o tipo de situação expiatória. Então, quando a gente ouve falar de um processo de expiação, é quando eu provoquei uma situação, eu magoei alguém, eu agredi, ou até cheguei às vias de fato, qualquer atitude que eu tenha, eu sei que eu fiz. E na hora que eu faço, aquilo estremece a minha consciência. E saber de que eu não deveria ter feito. Nesse momento,
eu plantei dentro do meu corpo físico uma sementinha que vai germinar. Da mesma maneira, ao contrário, quando eu transformei uma situação de agressão numa situação de equilíbrio, numa situação de diálogo, eu também plantei uma sementinha de cura dentro do meu corpo. Nós estamos, o nosso corpo físico, diretamente ligado com esse corpo espiritual. E quando nós desencarnamos, o que é que nós levamos para a espiritualidade? O corpo espiritual. Com todas essas marcas, com todas essas lembranças, com todas essas atitudes que nós tivemos no planeta. Ao chegarmos nas regiões da espiritualidade, seremos encaminhados, esclarecidos, atendidos, mas haverá um momento em que nós vamos nos deparar com aquilo que fizemos. E o nosso processo evolutivo precisa de reparação, não é punição, não é um castigo que nós precisamos. Nós precisamos transformar essa atitude que ficou mal resolvida numa atitude bem esclarecida. Nós precisamos o que Jesus pediu para nós: apresentar a outra face. Se te acertarem a face direita, apresenta a esquerda. Pagar o mal com o bem. Somente nessa atitude cristã de transformar aquilo que nós fizemos de ruim em uma atitude positiva, como que eu faço isso? Ah, mas Eduardo, eu assassinei uma pessoa, um caso extremo. Como que eu posso reparar uma coisa dessa? Primeiro, entender o que foi feito, toda a circunstância que aquilo aconteceu. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso salvar vidas. Eu posso ajudar mães que estão pensando em fazer aborto porque não têm apoio da família, porque não têm condições. Eu posso ajudar crianças que estão indo para o crime, jovens, mostrando para eles qual vai ser o final dessa história, porque eu já passei por isso. Existem 1000 maneiras de eu transformar uma atitude ruim numa coisa boa. Esse vai ser o processo de reflexão que todos nós teremos na espiritualidade. Em alguma coisa que nós ainda nos sentirmos culpados, com necessidade de renovar, de passar por cima daquilo, nós vamos estudar situação por situação e vamos planejar o nosso processo reencarnatório. Chegando aqui numa nova existência, não é muito difícil ver situações de doenças, de casos graves, desde o nascimento. O que essa criança que acabou de nascer com um problema congênito do nascimento, uma deficiência física, uma deficiência mental grave, o que ela poderia ter feito nessa existência para poder estar dessa maneira? Não existe. Não existe lógica que explicaria se eu não observar aquele espírito como sendo um espírito milenar, que tem uma história. E dentro do capítulo, o instrutor vai explicar algumas situações. Por exemplo, imaginem aquela pessoa que tem o dom da palavra, que fala de forma envolvente, que cativa o nosso coração e que nos inspira a tomar atitudes. Tem pessoas que têm esse talento, que têm esse dom, que têm essa capacidade, um magnetismo que não tem tamanho, envolve multidões. Imaginem essa pessoa, por um ato de egoísmo ou pensando somente no seu benefício, induz uma série de pessoas a fazerem um ato de vandalismo, de agressão, ou até mesmo inspirando uma guerra, um conflito. Imagine essa pessoa chegando no plano espiritual diante de tantos corpos que ela provocou a morte, diante de tantos penitenciados, sofredores e culpados
por terem matado em nome dele ou por terem agredido. Essa pessoa vai precisar de algo que seja instantâneo, que lhe dê a chance de reparar tudo isso. Mas isso vem com uma culpa, com uma dor muito grande, o que transtorna praticamente todas as capacidades intelectuais desse corpo espiritual que está lá na espiritualidade. Quando ele for reencarnar, o seu corpo espiritual vai ser um modelo daquele novo corpo. Então, todos os danos que foram causados pela sua culpa estarão projetadas naquele novo corpo. Uma das possibilidades. A drogadicção, o alcoolismo inveterado, daquele que teve várias chances de parar e não conseguiu. Como é que estará todo o aparelho digestivo, fígado, intestino, estômago, dessa criatura ao chegar no plano espiritual? Que muitas vezes nem sabe que desencarnou, tamanho estado da embriaguez. O seu corpo espiritual totalmente deteriorado pelo consumo excessivo do álcool e de outras substâncias. Há o processo de reencarnação, processo preparatório, não tem como reconstituir dentro de um novo corpo, conectado àquele corpo espiritual danificado, um corpo que tenha condições saudáveis de poder exercer a sua função na próxima encarnação. Mas nós temos certeza de uma coisa: quando esse espírito reencarna, por causa de todas as doenças, de todas as dificuldades, ele vai ter uma tendência enorme a se afastar de qualquer situação de álcool, até mesmo porque ele não vai suportar beber, porque seu estômago, seu fígado vai nascer com muitos problemas. Ou seja, essa dor é a dor expiação, é a dor que ele vai sentir pelo dano que foi causado lá atrás. E essa dor vai ajudá-lo a tirar o comportamento vicioso nessa encarnação. Mas vai ser uma encarnação difícil? Vai. Mas provavelmente a próxima já será melhor, porque ele vai ter tirado o vício. Olha como uma doença congênita pode explicar muitas situações nessa existência, se eu olhar esse espírito da vida eterna que ele tem. Existe um outro tipo de dor, que é a dor auxílio. Pessoas que por diversas existências não têm conseguido vencer o desafio da vida e acabam cometendo suicídio, antecipando a sua existência no planeta. Essa criatura, quando reencarna, muito provavelmente por uma bondade divina, numa condição em que ela será dependente de outras pessoas, não podendo mais ter a chance de se suicidar. E vai conseguir finalmente ter uma existência plena. Essa é a dor auxílio. Resumindo, para concluir, todas as situações que nós passamos têm esse contexto da bondade divina. Nenhuma dor é à toa, sem sentido, e nenhuma dor é um castigo de Deus que nós estamos passando. Todas as situações de dores são os efeitos de causas que nós provocamos no passado, ou nos deixamos levar por outras pessoas e acabamos cometendo esses atos. A nossa felicidade, a nossa saúde estará quando nós entrarmos dentro dessa lei divina, que poderemos conduzir a nossa vida com tranquilidade, com equilíbrio, sem deixar nenhum rastro para trás, deixar nenhum dano afetar a nossa condição espiritual. Percebendo as doenças, as dificuldades que nós temos, nós já sabemos agora a origem que elas têm no plano espiritual. O que recomenda
o espírito mentor que está encabeçando esse trabalho, é que todos nós tenhamos o hábito da prece. Porque a oração, ela nos coloca em contato com a vida superior. E por meio da oração eu encontro os caminhos em que devo caminhar sem cometer os erros. Encontro também a força para passar pelo momento de desafio, porque ele termina. Uma hora ele acaba. E se eu tiver passado por ele vencido, é como a criança que aprendeu a lição. Não volta mais ao mesmo erro. E assim progride. E assim se eleva. Nenhum desses espíritos superiores, como André Luiz, Emmanuel e outros tantos que nós já recebemos centenas e milhares de comunicações, nos dando orientações, nasceu e foi criado anjo, foi criado santo. Nenhum deles. Todos eles passaram por esse processo de evolução. Passaram pelas dores das consequências dos seus atos. Entenderam que por meio do sofrimento é onde se deu a purificação de sua alma e a sua elevação. E hoje estão numa condição de felicidade plena. Mas isso não os coloca no paraíso, onde não temos mais problemas. Isso os coloca na condição de voltar e nos auxiliar nesse processo de crescimento. Não tem nenhuma dor que não tenha sentido. Não tem nenhum sofrimento que não vale a pena ser enfrentado. Ao passar esse sofrimento, é que poderemos sentir com maior firmeza o desenvolvimento da nossa fé, a confiança na espiritualidade, a confiança em Deus, a confiança na vida. Tenhamos coragem hoje, para que amanhã não voltemos mais a repetir os mesmos erros do passado. Tenhamos confiança nos bons espíritos que nos amparam a todo instante. A oração e a prece, como a nossa ferramenta diária, serão aqueles que vão nos inspirar para vencermos as nossas dificuldades. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos e possam estar por toda essa semana junto de vós e de todas as suas famílias. Nós agradecemos, Eduardo, pelo carinho e a simplicidade como você nos passou este capítulo. Realmente vai ficar muito marcado nas nossas mentes. Então, nós agradecemos muito o seu carinho. E neste momento, nós vamos fazer as nossas vibrações, onde nós vamos doar os nossos sentimentos, todo o nosso amor, aos nossos familiares, amigos. Então nós vamos envolvendo o nosso lar, envolvendo os nossos entes queridos, em muita luz, em muita serenidade, em muita paz. E que o amor, através do nosso Mestre Jesus, possa sempre estar presente ali, a partir de cada um de nós. Então vamos vibrar e doar todo o nosso amor para os nossos familiares. Vibremos. E vamos mentalizando os hospitais, mentalizando algum ente querido, mesmo nos nossos lares, onde talvez tenhamos pessoas com dificuldades. Vamos pedindo à equipe médica e espiritual, ao médico Jesus, que ali possa abençoar a todos, possa iluminar, dando aquela serenidade, aquele conforto, através desses mensageiros de luz. Vibremos. Ao nosso planeta Terra,
nós vamos mentalizando a paz e o amor. Que os nossos corações neste momento possa ser como um feixe de luz que vai iluminando essa nossa morada. Vibremos. Agradecidos ao Pai, a Jesus, que neste momento vai nos envolvendo no seu amor, na sua paz. Nós vamos apenas pedindo, Pai infinito, o Senhor que nos abençoa, nos dá tantas oportunidades nas nossas vidas, que possamos sempre estar caminhando na luz, caminhando na verdade, caminhando na paz, através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que esses ensinamentos sejam pautados nas nossas vidas, com respeito, com carinho, e assim nós estaremos florescendo, não só a nós, como aqueles que convivem conosco. Que o seu amor, a sua paz, se faça presente nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos passar para a orientação do passe. O passe coletivo é o momento em que se direciona a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente. Então, agora nós vamos pedindo ao Osni, que é o dirigente do passe, que possa também, junto com os nossos trabalhadores, ocuparem os seus lugares. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, também lembrando dos nossos queridos ouvintes da rede Boa Nova de Rádio e os nossos companheiros das redes sociais também serão beneficiados pelo trabalho do passe. Então, vamos relaxando os nossos corpos físicos, nos tranquilizando, elevando os nossos pensamentos ao alto, vendo a luz do Divino Mestre penetrando em nossas mentes para que possamos estar mais tranquilos. E assim, rogando a Deus, nosso Pai, para que Ele nos ajude em nossas dificuldades. E assim, tranquilos e serenos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora vamos ao nosso passe à distância, pedindo aos companheiros que conheçam mais de uma pessoa que se encontra num momento difícil, de dificuldade, que pense alternadamente nos entes que vêm representar, rogando paz, amor, equilíbrio e saúde. Vibremos.
Graças a Deus. E assim, agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre Divino, esperamos dar continuidade a esse tratamento na próxima semana. Fiquem em paz. Agora nós vamos passar aos nossos avisos. O encontro com a cultura espírita deste mês traz o tema Sofrimento Mental, Prevenção ao Suicídio e a Colaboração do Espiritismo, com a psicóloga Jussara Dantas, membro da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas e participante do programa Novos Rumos, pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Em única apresentação, dia 30 de setembro, às 19h30, na Unidade Doutrinária de Santana. E também teremos a live do Café Filosófico Espírita, com Adair Ribeiro, apresentando a obra esquecida de Angeli Torteroli, O Espiritismo no Brasil e em Portugal. Mediação de Sônia Teodoro, do CEF, dia 7 de outubro, às 17h, somente no Facebook do Centro. E o primeiro encontro de jovens e workshop para pais e responsáveis. Você que é jovem espírita a partir dos 12 anos e você que é pai, mãe ou responsável de qualquer idade vai poder aproveitar essa tarde diferente com a gente. Dia 8 de outubro, às 14h, na Unidade Doutrinária de Santana, e inscrições até dia 3 de outubro no site do Centro, nossolar.org.br. Então, estão todos convidados. E também convidados para o dia de 6 a 8 de outubro, nós vamos ter o Bazar Beneficente especial Dia das Crianças, com precinhos especiais em brinquedos, sexta e sábado, das 13 às 18h, e domingo, das 8 às 13h, aqui na Unidade Doutrinária de Santana. Então, teremos vários eventos, né? E o tema para a nossa próxima palestra será Alcoolismo, do livro Conflitos Existenciais, autor Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, é o capítulo 14. A todos vocês aqui, nossos queridos, uma ótima noite, um ótimo retorno ao lar, e é só agora aguardar a orientação para a saída. Obrigada. E também os que nos acompanharam pelas redes sociais, a nossa gratidão e o nosso abraço de uma boa noite, como também aos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, que sempre nos acompanham carinhosamente. Uma boa noite a todos, paz e bem.